Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 7 do capítulo 3 do volume 1 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés Incenvaia. Essa questão envolve os conceitos de movimento 2D, em especial o movimento de lançamento de projéteis. A questão diz o seguinte: uma pedra que se encontrava numa elevação de 60 metros sobre uma plataforma horizontal é arrastada por uma enxurrada com a velocidade de 3 metros por segundo. A que distância horizontal do ponto de projeção e com que velocidade em quilômetros por hora ela atinge o solo? Veja bem, a questão nos fornece o ponto de elevação onde se encontra essa pedra, a velocidade inicial ao longo da enxurrada, consequentemente corresponde à velocidade ao longo do eixo horizontal, e ele pergunta a que distância horizontal do ponto de projeção, tá certo? E a velocidade final com que ela atinge o solo. Então, vamos inicialmente esquematizar o problema, dado ao seguinte. Então, temos uma elevação com a alturazinha Hzinho, dado na questão de 60 metros, tá certo? E a questão nos está nos pedindo, em primeiro ponto, esse deslocamento, essa distância horizontal com relação ao ponto de lançamento de projeção. Então, o que a questão nos está pedindo é essa distânciazinha aqui, x, que eu estou chamando de x, tá certo? Então, vamos lá. Então, temos a elevação, temos uma pedra no alto dessa elevação, que é empurrada aqui por uma enxurrada, tá certo? E, consequentemente, a velocidade inicial da pedra é a mesma da enxurrada, que está na direção horizontal com relação ao solo, tá certo? Estou adotando aqui como sistema de coordenadas nesse ponto de elevação, nesse pontinho aqui, tá certo? Esse é o nosso ponto 00 do sistema de coordenadas x e y. E aí o eixo x está orientado no sentido positivo à direita e o eixo y é posicionado de tal forma que o y positivo é para cima. Então, nesse sistema de coordenadas, esse pontinho aqui abaixo da elevação, ele vai corresponder então ao menos Hzinho, tá certo? Então, isto está aqui esquematizado, a pedra, a velocidade inicial aqui, o sistema de coordenadas, a distância horizontal a ser procurada e a elevação, tá? Então, tomando nota os dados da questão, então, de acordo com a questão, essa elevação é de 60 metros, a velocidade, o módulo da velocidade inicial, né, que corresponde ao mesmo da enxurrada, é de 3 metros por segundo. A questão está pedindo essa distância horizontal e o módulo da velocidade final, tá certo? Em quilômetros por hora. E aqui eu já esquematizei, né, desenhei a trajetória parabólica, ao final a pedra com a velocidade v, tá certo? Tangente essa trajetória. Então, o procedimento que a gente vai estar fazendo aqui para poder estar resolvendo essa questão é o seguinte: sabemos que podemos desacoplar o movimento horizontal do vertical, então, consequentemente, vou estar trabalhando inicialmente com o movimento vertical, dado que eu tenho a altura, vou estar encontrando o tempo de queda. Com esse tempo de queda, eu uso no movimento horizontal, que é um movimento retilíneo uniforme. Então, tenho o tempo, tenho a velocidade, que vai ser a mesma ao longo do eixo horizontal, a velocidade Vx em qualquer ponto desse trecho é a mesma, que é igual a V0, tá certo? Que é igual a V0x. Então, temos a velocidade, temos o tempo, que eu vou estar encontrando na primeira parte, né, como eu estava a discutir, e aí eu encontro o x. Então, temos a primeira parte da questão encontrando a distância horizontal. Para a segunda parte, para encontrar a velocidade final, essa daqui, eu já tenho a minha componente horizontal, ok? A minha componente horizontal é a mesma V0 aí dado inicialmente, né, da enxurrada, que corresponde ao mesmo V0x, que é o mesmo Vx em qualquer ponto da trajetória. E aí, basta eu encontrar a minha velocidade final. Então, como eu tenho essa alturazinha h, e eu sei que a minha velocidade inicial ao longo do eixo vertical é nulo, então facilmente encontramos a velocidade final aqui, o v de y. E aí, só tirar o módulo desse vetor, tá certo? Então vamos lá. Depois de ter discutido um pouquinho a questão, vou estar apresentando aqui a solução, tá certo? Então está aí esquematizado e os dados da questão.
Então vamos lá. Então, primeiro vamos encontrar o tempo gasto na queda. Para isso utilizamos a lei horária ao longo do eixo vertical. Destacando mais uma vez, né, pessoal, que esse tipo de movimento ele pode ser desacoplado. Então você pode tratar de forma independente, né, mas são movimentos que acontecem de forma simultânea ao longo do eixo horizontal e ao longo do eixo vertical. Ao longo do eixo horizontal é um movimento retilíneo uniforme e ao longo do eixo vertical um movimento retilíneo uniformemente variado com a aceleração da gravidade, tá certo? No caso aqui, como sistema de coordenada, o y é para cima, eu tenho aqui o meu menos gzinho, tá certo? Para baixo. Então vamos lá. Então, da lei horária para o eixo vertical, eu tenho y igual a y0 mais v0 yt menos gt2 sobre 2. Tá certo? Tá aí, como eu acabei de falar. Esse y menos y0 vai ser o próprio menos hzinho, né? Porque o zero do sistema de coordenada está nesse pontinho aqui. Então vai ser o próprio menos hzinho. O v0y é 0, tá certo? Então a gente encontra aí o tempo gasto na queda. Então y menos y0 igual a menos h e o v0y igual a 0. Tá? Substituindo esses valores, isso aqui menos h, esse camarada 0, então isso vai sobrar igual a menos g T2 sobre 2. Estou substituindo a aceleração da gravidade por 9,8, tá certo? Nas proximidades da superfície terrestre. Então, vou substituir o h dado na questão de 60 metros. Então, eu tenho o quê? Tenho 9 dividido por 8 dá 4,9. Então, multiplicamos lá por menos 1. Então, deu 4,9. Aí, passei esse camarada para o outro lado. Então, apareceu aí o menos 60, tá? E aí a gente encontra, né, essa equaçãozinha do segundo grau, a gente encontra o tempo de aproximadamente 3,5 segundos. Com esse tempo, eu uso para encontrar essa distância horizontal percorrida projetada no ponto de lançamento, tendo em vista que a velocidade também foi dada, né? É o próprio V0, que é o mesmo ao longo de qualquer trecho com relação ao eixo horizontal. Então vamos lá. Então, da equação do movimento ao longo do eixo horizontal, para encontrar a distância x, a gente tem o que? Então, temos que a velocidade v de x é a mesma da velocidade inicial na direção x, que é a velocidade ali que a enxurrada imprimiu na pedrinha, v0. Então isso, como é um movimento retilíneo uniforme, então é distância por tempo, né? Deslocamento por tempo, x dividido por t. E aí a gente encontra, né, multiplicando ambas as equações por t, a gente tem que x é igual a v0 vezes t, que por sua vez, substituindo os valores, nós encontramos o que? Isso vai ser 3 metros por segundo multiplicado por 3,5 segundos, que foi o tempo que nós encontramos no passo anterior, aí dado na equação número 1. Resultando numa distância horizontal percorrida de aproximadamente 10,5 metros. Com isso, nós resolvemos a primeira parte da questão, que pedia a distância horizontal do ponto de projeção, do ponto que atinge o solo, tá certo? Agora vamos para a segunda metade da questão, que pede a velocidade em km por hora no ponto onde atinge o solo. Já temos a componente, né? Tá aqui a velocidade final. Então, tem uma componente aqui V0, tem uma componente Vx e tem uma componente aqui Vy, né? De tal forma que esse vetor V, né, é Vx, x chapéu, mais Vy, y chapéu. Na verdade, é na direção menos a y chapéu, tá certo? Temos basicamente isso. Onde esse Vx é igual ao V0x, que é o próprio V0. Então, a gente já tem essa componente aqui. Basta encontrarmos agora a componente Vy. E para encontrarmos a componente Vy, o que eu vou estar fazendo é utilizar a equação de Torricelli, tá certo? Então vamos lá. Então vamos agora encontrar a componente vertical da velocidade. Para isso, utilizaremos a equação de Torricelli, que é dada por velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância ali percorrida. No caso, a aceleração é a da gravidade, com um sinalzinho negativo. A velocidade inicial vertical é 0. E a velocidade final vertical é que nós queremos encontrar.
E a distância percorrida, no caso y menos y0, vai ser igual a menos hzinho. Então temos isso. Então substituindo esses valores, né, de v0, y igual a 0, y menos y0 igual a menos hzinho, nós encontramos que esse termo vai embora. Esse camarada aqui é o menos h, então como eu coloquei aqui, tá certo? Então vai dar menos com menos dá mais. Então vai dar vy é igual a raiz de 2gh, tá certo? Como aqui colocado. Substituindo os valores, né? A gente tem o que? Nós encontramos a raiz de 2 vezes gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura aí de 60 metros, tá certo? Resultando no valor de aproximadamente 34,3 metros por segundo. Agora vamos, né? Haja vista que esse vetor é dado pela contribuição das componentes horizontal e vertical. Então, para encontrar o módulo do vetor, ele é dado pela raiz das suas componentes escalares ao quadrado, ok? No caso, vx ao quadrado mais vy, raiz de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Então, vamos lá. Então, a velocidade final dada, né? Como eu estava a destacar, né? Em termos dessas duas componentes escalares, vx e vy, cujo módulo é dado por isso aqui, beleza? Então, substituindo os valores encontrados, né, de 34,3 para a componente vertical e o valor dado na questão de 3 metros por segundo, nós encontramos que a velocidade, né, escrita de forma vetorial, é 3 metros por segundo na direção x-chapéu e menos 34,3 metros por segundo na direção y-chapéu, né? Como eu falei, veja que com relação ao sistema de coordenada adotado, essa velocidade aqui no eixo vertical é apontada para baixo. Então, por isso que a componente vertical é na direção menos y-chapéu. Então, tá aí nosso vetor velocidade final. E para estar encontrando o módulo, né, a gente vai estar calculando essa quantidade aqui. Então, o módulo vai ser, então, raiz de 3 ao quadrado mais 34,3 ao quadrado. O que resulta no valor de aproximadamente 34,4 metros por segundo. Como a questão pediu em quilômetros por hora, basta multiplicarmos por 3,6, resultando aí em 123,9 quilômetros por hora. Ok, pessoal? Então, recapitulando, é uma questão que envolve o lançamento de objetos, né? Lançamento de projéteis, e aí tratamos o problema decompondo os movimentos horizontais e verticais, utilizando as leis horárias, equação de Torricelli. Descobrimos primeiro o tempo, depois essa distância horizontal percorrida, e para encontrar o módulo da velocidade final, e utilizamos a equação de Torricelli para poder estar determinando a componente vertical da velocidade final, ok? E depois, com isso, calcular o módulo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.